E olha só, meus lindos e minhas lindas, saca só que muito louco. Estamos aqui começando mais um programa Isui Podcast. Do meu lado não pode faltar o Fala Fofo favorito desse Brasil aí, o Rafa Lima, né não, Rafa? Dá um salve aí pra galera. Ah, tomando, velho. E o nosso convidado de hoje nesse programa aqui, cara, é uma pessoa aí mais que especial pra gente, assim, certo? Um parceiraço, um grande ídolo no coração de muitos aí no Brasil. Com vocês, o egípcio do Tijuana, da Cali. Já também incorporou o Charlie Brown aí no tempo. Ixi, tem história pra contar pra caramba, né? Não, cara, primeiramente, um prazerzaço te receber aqui. Pra nós é uma honra imensa poder trocar essa ideia. Meu ídolo. E, cara, se apresenta, dá um briefing pra galera aí da Isui. E vamos começar esse bate-papo. Pô, que legal. Pô, obrigado vocês, meus dois manos aí. Obrigado pelo convite, né? E parabéns pela Isui TV, né? Eu acompanho vocês também. Já vim, né? Fizemos já outra coisa aqui, outro programa. Essa é a segunda vez que eu tô vindo aqui. E é isso, galera. Pô, tem um monte de currículo aí. De história não falta, né? Não? De história, né, cara? Pô, que honra, de que fazer honra. aí. E vamos começar, né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pela origem. Primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, egípcio, que é uma curiosidade que a gente manda pra galera aqui. O egípcio pequenininho, o egípcio criança, ele queria ser astronauta, veterinário ou sempre teve a vontade de ser músico? De ser E se você artista? teve alguma influência dos teus pais? Se vem dos pais, se vem na Cara, não, quer dizer, por certa parte veio dos pais o lance deles gostarem de música, ouvirem música, né? Mas eles eram musicistas? Não, nenhum dos dois. Né? Mas eu me interessei, cara, por música muito cedo. Sei lá, cara, o que aconteceu. Acho que a gente já nasce com a parada, eu não sei. Lembra o primeiro som que te marcou, que você ouviu assim e falou, cara, quero fazer igual? Foi aquele álbum do Led Zeppelin. Logo um LED, hein? Cara, e acho que foi Starway to Heaven, né? Aquele disco que tem os degraus. Não, que tem o carrinho com as palhas em cima, é isso? Eu não lembro direito. Enfim. Mas que tem o álbum que tem Starway to Heaven, e quando eu vi essa música, assim, eu tinha 9 anos, né? 1978. Então, aquilo me pegou, assim, pela primeira vez, e eu ouvi isso na casa de um amigo meu. O irmão dele mais velho, né? Tipo, já ouvia um rock and roll. Foi a primeira vez que eu entrei num quarto assim e falei, caraca, é isso daqui que eu quero. Sei lá, cara, mas o sentimento que eu lembro foi esse, porque eu vi tanta coisa ali pela primeira vez de perto e já me identifiquei, né? Por que era? O cara tinha uma bateria já montada no quarto, um instrumento que era muito difícil de ver. Imagina você com 9 anos. Não, em 78, né, cara? Isso aí era mais difícil. Hoje é muito fácil você encontrar na casa das pessoas instrumentos, né? Mas naquela época era muito difícil mesmo, até porque a gente não tinha importação de instrumentos, então eram poucas marcas que tinham aqui no Brasil que fabricavam instrumentos musicais, então, e era difícil, né, cara? Mas eu lembro de ter visto uma bateria, na verdade uma guitarra que eu não sabia se era diferenciar ainda que era uma guitarra de um baixo, mas eu lembro que era uma guitarra porque ela era semiacústica, eu fiquei com ela na cabeça. O cara tinha disco pra caramba, já tinha um baita som legal. E aí aquele bichinho dentro do egípcio foi só crescendo. Cara, foi, porque eu chegava lá, o irmão dele tava ouvindo Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, tinha uns pôster na parede. E eu dava um jeito de toda hora querer ir lá no quarto no quarto do irmão dele, né? Desse meu brother, o Márcio. E foi assim, cara, que eu acho que ali eu já fui picado pelo bichinho ali, né? Então, e aí eu lembro que na época também não existia MTV, não existia nenhum canal de música, né? Então tinha a TV Cultura que passava um programa que na época acho que quem apresentava era até o Kid Vinil, que era o Som Pop, né? Que ali a gente conseguia ver ali, né? Um pouco de videoclipe de que estava acontecendo, mas mais das bandas lá de fora, né? Porque aqui a gente acabava vendo das bandas nacionais, às vezes no Fantástico, né? Naquele horário nobre, né, que tinha isso aí. Videoclipes do Fantástico. Mas os canais, assim, esse programa em questão, o Som Pop era mais o que passava lá fora, né, o que estava rolando lá fora, que não chegava pra gente aqui, né, o que eu digo assim, lá de fora, um underground, que seria o início do grunge ali, Alice in Chains no final dos anos 80,
Eu lembro ali de ver isso aí. Enfim, tinha um programa do Mr. Sam, que era um argentino também. A gente tinha no Rio o BB, tinha a Rádio Fluminense, que era o Billy, que também eles... A gente tô falando da década de 80, que a gente também tinha um pouco acesso aos videoclipes. Porque o Fantástico ele só passava aquela galera bem pop, né? Era Michael Jackson, Madonna. Era o pop internacional. Bem pop mesmo. E a MPB também, né? MPB. O rock às vezes entrava ali uma Legião Urbana, que eu lembro, assim, e tal. Mas aí já na segunda parte da década de 80, né? Já foi bem mais na segunda parte. Então o que eu consumia de música era isso, né? Era o que meu pai tinha em casa. Ele já ouvia Bill Haley, né? Gostava de Elvis também. Ele gostava muito de Tim Maia, que eu lembro assim também que ele ouvia bastante, né? Minha mãe, Roberto Carlos. Então, essa foi assim minha primeira formação. Uma antes influência eu ter boa, né, cara? Antes eu ter assim, falar assim, putz, eu quero ganhar de aniversário um disco, que foi o que eu fiz aí quando eu tava com 9 anos, influenciado pelo quarto e o som e todo aquele lifestyle do irmão do meu amigo, o irmão mais velho dele. Eu pedi um disco do Pink Floyd, que eu lembro que eu vi lá, que era The Wall, isso em 79, que o cara já tinha um pôster na casa dele. E aí meu pai foi pra tentar achar, e naquela época também, um disco pra ter aqui já nacional, lançado, né, no Brasil, pra você achar numa loja comum, normal, que eram as lojas de rua. Isso aí, shopping ainda era uma coisa que acho que nem tinha ainda aqui. Era muito difícil. E quando você achava era uma fortuna. Então, e eu lembro que assim, e só o Woodstock, que é uma loja aqui muito antiga, daqui de São Paulo, que era o antro do rock, assim. Ali você conseguia encontrar os discos nacionais lançados e importados também, das bandas lá, que você ouvia falar e falava, caraca, chegava lá, tinha os importados, enfim. É uma casa também que tem muita história. Mas nessa época, meu pai não ia no Woodstock, meu pai ia na primeira loja de disco que ele encontrasse ali e ia perguntar se tinha o disco do Pink Floyd. E ele chegou, ele me deu de presente, eu tenho até hoje, é um compacto do The Wall. Que legal. Que é irado, cara, saca? Então, tipo assim, dali foi meu primeiro disco, depois todo aniversário, todos os parentes... Era relacionado à música. Todos os parentes aqui falaram, o que você quer ganhar de aniversário? Eu quero ganhar um disco de tal banda. Para todos os estilos de cerveja, existe o copo ideal para cada marca. Por conta disso, a Róvulo Glass Company apresenta sua linha de licenciados, oferecendo uma ampla variedade de copos e taças para aprimorar o sensorial dos apreciadores de cerveja. Disponibilizando ao consumidor os copos originais de cada marca. Róvulo Licenciados. Conheça você também. E como a gente estava falando antes, né? Um garoto de 8, 9 anos, ele só pensa em brinquedo. Quando muito, camisa de futebol, bola de futebol. Quero ser jogador de futebol. Cara, futebol... Eu não jogava assim, né? Eu curtia fazer esporte na escola, jogava futebol, handball, vôlei, tudo que tinha assim na escola eu fazia, sempre era bem ativo. Mas, assim, até aquela coisa de moleque, de querer aquele lance de ser jogador, isso eu nunca tive mesmo. Por isso que eu te falei, logo de pequeno foi o lance da música. Mas, quando os parentes, assim, os meus tias me perguntar: o que você quer ganhar de Natal? O que você quer ganhar de presente de aniversário? Ah, tio, eu quero o disco de tal, quero o disco de tal, ou a fita cassete na época, né? Mas mesmo assim, você falou dos brinquedos, eu acabava ganhando brinquedo também, né? A pessoa... Porque tu imagina a felicidade de uma tia mais idosa, eu quero um disco do The Clash importado ao vivo. Aí cara, mas era difícil, porque aí que tá, meus tios, eu tinha um casal assim de tios que eram um pouco mais jovens assim, já entendiam, mas os outros eram mais velhos, assim, ouviam outras coisas, né? Nem ouviam. Taca brinquedo nesse garoto, que ele vai ficar feliz. E Egípcio, pô, continuando esse papo lá do início aí, né? Cara, antes do egípcio ser egípcio, qual o nome de batismo do egípcio? Adriano Grande. Grande. Bom saber, Adriano Grande, pô. E isso é legal, porque assim, a gente quer saber com que idade ali, né?
Você falou já, 9 anos ali, você começou a se interessar pela música, já começou a pedir discos. Mas com que idade, assim, você entrou pra uma banda, ou quis formar sua primeira banda, quis começar a tocar? E aposto que não era o egípcio ainda, era o Adriano. Ah, não, pô. Quando criança você era um fã, queria disco. Mas quando é que você começou a tocar, a ver que era isso que você queria mesmo? Cara, eu vou te falar que eu já queria isso mesmo quando eu vi os instrumentos no quarto do brother lá que eu falei. Aquilo eu já queria, eu já imaginava, já fantasiava. Eu lembro que teve um teatro na escola que tinha lá, às vezes, aquela coisa de criar uma peça, criar um musical. Pô, eu chamei uns amigos, a gente formou o Kiss, assim, pô, me pintei, fiz um baixo de papelão, aquele formato do Machado, né, daquela tour do I Love It's Loud, né, do disco Creatures of the Night, que naquela época, pô, era o disco que tava em evidência. Eles estavam vindo fazer tour no Brasil. Eu era louco pra ir, mas eu não tinha nem idade. Meu pai e minha mãe nem podia pensar em me levar ou deixar eu ir sozinho ou com alguém. Então, tipo assim, eu já tinha essa coisa, né? Já de querer e pensar em ter uma banda, já imaginava, né? Assim, uma coisa nem era real, mas eu... E aí, cara, isso aí aconteceu... Nem demorou tanto, velho. Pra te falar, como a gente entende essa forma, né? Tipo assim, como que você consegue tocar um instrumento sem ter estudado ele? Sim. Isso, putz, hoje a gente vê até hoje isso aí, né? Tem muito artista que começou assim, tá começando hoje. Meu próprio filho, um dos meus filhos, o Pietro, que ele é batera hoje com 13 anos, é um batera já assim, completo, já com 13 anos. Ele começou a tocar bateria e tinha 5. Então, tipo assim, tem uma molecada prodígia hoje aí que tá embaçado. E naquela época, de repente a gente não era tão prodígio porque a gente não tinha tanto acesso, né? Hoje a galera tem mais acesso, então fica mais fácil. Hoje um moleque mais novo tem uma qualidade superior do que a gente naquela época. E também os pais, né? Acho que a geração mudou assim. Sim, então, lógico. exemplo... Eu sendo pai, assim, né, músico, ele sim, cara, é engraçado. Ele tinha... A gente dava os brinquedos, mas eu tinha os instrumentos em casa. Ele, cara, posso falar merda, cagada? Ele cagava pros brinquedos. E juro mesmo, ele cagava. Ele ia pra cima dos instrumentos. Só que, cara, ele quebrou o instrumento meu pra caralho. Por conta disso. E eu deixava, porque eu sabia que aquilo tava, chamando a atenção dele mais do que os próprios brinquedos. Então, ali nele eu já notei muito uma ligação forte, assim, já que você já vê que já vem de outras encarnações. Isso é muito louco. Então, tipo assim, lá atrás, cara, eu já queria ter. Aí eu tive essa primeira banda quando eu tive meu primeiro trampo de office boy, assim, que aqui em São Paulo, hoje é motoboy, né? Na época era office boy e eu acho que eu tinha foi depois 14, da escola. Não, foi 15, na época da escola. 14, ainda. 15 anos, Eu já tava pro primeiro colegial, né? Tava no primeiro colegial, por aí. E eu lembro que comecei a trabalhar na Fontoura, que é uma empresa que fazia o biotônico Fontoura, né? Todo mundo conhece, como office boy lá. E aí, meu primo também tinha o mesmo ideal de ter uma banda, tinha um outro amiguinho também que já tocava violão. E aí que nós fomos pro Mapping, que era São Paulo, Mapping, com o meu tio bancando a gente para comprar os instrumentos. Meu tio comprou uma primeira bateria pro meu primo, uma bateria Pinguim. E eu já tocava bateria um pouco porque eu tinha aprendido a tocar na igreja católica. Eu fui tocar lá com esse meu outro amigo que tocava violão. Que essa veio a ideia de a gente ter uma primeira banda junto também. Então o primeiro instrumento assim de contato foi a bateria. Foi a bateria. E aí depois ali eu lembro que, como meu primo já ia tocar bateria, o meu outro amigo ia tocar guitarra, aí eu fui tocar baixo. Fui me virar. E aprendi ali, né, de uma certa forma na marra. E foi minha primeira banda, cara. Eu tinha 14, 15 anos. E aí com 16 anos, a gente ficou uns 2, 3 anos, fomos aprendendo sozinhos assim, juntos, né? A gente foi desenvolvendo para começar a fazer os primeiros shows com 17 anos. A gente cai pra noite, tocar no Bexiga, que era a Night naquela época, nos anos 80 ainda. E isso aí, gente, é pra vocês verem, na época que ele tá falando, vocês estão assistindo a gente aí, não tinha vídeo no YouTube te ensinando tutorial, não tinha escolas de música diversas. E era caro pra você estudar música. E o que a banda tocava, essa Cara, primeira banda? A gente tava tocando o repertório dos anos 80 nacional ali, o Traje a Rigor, Capital Inicial, Camisa de Vênus, Legião, Plebe Rude. E aí a gente arrumava uns trampos em barzinho pra ir tocar, em troca de nada, a gente queria era tocar.
vocalista? Cara, eu cantava e cantava guitarra também. Nós dois, né? A gente apesar de estar tocando instrumento, a gente já cantava também. Então a gente dividiu as vozes ali. E por anos a gente ficou com essa bandinha. Depois tive outras bandas, comecei a ter banda de música autoral também, até chegar ali no meio dos anos 90, pro final dos anos 90 que eu conheci, né, os meninos, né, o Romão, o PG, o Bahia, o Léo. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse encontro? Eu tava com Eles estavam no Rio, você em São Paulo. Como chegou nisso? Eles, como eu falei, né, no início, eles tinham vindo pro Brasil, para São Paulo, para morar por 6 meses, né? Eles foram morar tudo num apartamento na Santa Cecília, todos eles juntos. Lembrando, né, que eles tinham uma banda, os Teobaldos, né? Exato. Já tinha gravado 2 discos, tudo. Só que não tinha rolado, né? A gravadora acabou dispensando eles, vieram para São Paulo. E nesse meio tempo que eles estavam morando em São Paulo, tava tendo uma feira da música. Feira da música não, uma feira do surf. Que eu não sei se rola ainda aqui em São Paulo, mas era uma coisa assim que era anual, sempre rolava. E nesse ano em questão estava acontecendo na Bienal do Ibirapuera. O que é essa feira do surf? As marcas se encontrando, né, para fazer uma venda, é como se fosse uma feira da música, só que a feira das marcas que trabalhavam com surf, skate. E aí sempre te envolvia a música, né, porque os stands queriam ter uma banda tocando. E a gente, naquela questão, tava tocando, tinha uma banda que chamava K9, que a gente tocava cover, mas tocava também os autorais. E aí, naquele momento, eu tava... Mas peraí, tu já era o egípcio ou ainda era o Adriano? Cara, o que acontece? Meu pai é o egípcio, né? Meu pai faleceu e tal, mas meu pai mesmo, nascido no Cairo, né? Egípcio real mesmo, né? Por isso o apelido. Não vem de bobeira, assim, isso, né? é curioso. Tipo, porra, legal. Sou filho legítimo, sangue mesmo, filho. Não é neto, nada, né? De um egípcio mesmo. Então, aí o que acontece? Nessa época eu não tinha esse apelido, mas já tive vários. Porque meu pai, ele é ítalo... cara, é uma história. Ítalo-egípcio, por conta de não ser muçulmano, enfim, religião. A família dele era católica. Cara, uma confusão. Então, ele tinha 2 nacionalidades. Eu tive apelido de italiano também. Então, tipo, o egípcio veio logo depois com o Tijuana. Por quê? Quando eu conheci os caras nessa feira, tava com essa outra banda ainda, e os caras estavam assim, já um passo à frente, porque os caras já tinham 2 discos lançados, né? Eles já estavam... coisa que eu não tinha vivenciado ainda. Então foi você com a banda lá fazer uma apresentação. Isso, os caras me viram, os caras me viram. Lá com a banda deles também. Não, eles estavam lá andando, passeando. Porque eles, na verdade, tinham parado com os Teobaldo, né? E aí foi assim que eles me conheceram. Pô, a gente trocou telefone. Foi até engraçado, porque os caras me abordaram de uma forma meio carioca pra caralho, assim, malandrão e tal. Eu falei, mano, quem esses mala, pá? A gente dá risada pra caralho disso até hoje. Paulista. E aí, pô, fiz até o tal do cu doce, assim, pros caras, né? Tipo, e que os caras queriam anotar meu telefone, queriam uma caneta. Eu tinha uma caneta, mas eu falei, não tenho caneta. Os caras fizeram o corre, pegaram caneta, pegaram meu telefone, enfim, a gente se desenrolou. Foi se encontrar, olha, coincidentemente, antes de saber que o nome da nossa banda seria Tijuana, a gente se encontrou pra trocar uma ideia num... Acho que era na Teodora, ali embaixo. Eu lembro que a gente encontrou até com o Pete Passarel, né, nesse dia. E aí que eles me mostraram que eles eram de uma banda do Rio e tal. Aí que eu fui entendendo tal, qual que era o propósito, o que eles queriam e tal. Que aí a gente chegou a até fazer um show. Eu fiz um show com eles como os Teobaldo, com o Johnny, né, com o antigo vocalista, que veio também para fazer esse show. A gente fez em Bauru, que eu lembro foi interior de São Paulo, junto com Rumbora, outras bandas que estavam ali também correndo na época. E aí, enfim, resumindo, o Johnny foi embora pro Rio, a gente começou a se reunir, começou a compor. O Johnny tinha muita parceria já de letra nesse disco com a gente, também mesmo não estando presente, né? Mas a K9 ainda existia? Cara, eu fiquei com as duas, né, por um tempo. Só que aí, quando a gente acabou assinando com a gravadora, a coisa começou a pegar um pouco mais, eu tive que abandonar o K9, mas entrou um outro amigo nosso também. Eu não cheguei a gravar nada, né, com eles, então, assim, era muita coisa de ensaio, tudo, né, umas coisas muito toscas, né.
E aí eu segui, né, com o Tijuana ali e o negócio foi doido, foi muito rápido. A Tijuana é por causa do bar? Ou é por causa da cidade do México? Cara, não, então, até então, quando a gente entrou, no estúdio pra gravar com o Rick, né, Rick Bonadinho, no Midas, ele tava pirando no repertório, né, e a gente gravou metade do disco no final de ano, e antes da gente entrar pra essa férias de recesso de final de ano, ele foi sincero, cara, ele chamou a gente e falou assim, ó, galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, aí vocês pensam. Mas com o Egípcio cantando, porque o que a gente estava fazendo? A gente estava gravando um possível terceiro disco do Teobaldo, só que comigo cantando. E aí ele falou, cara, hoje vocês são outra banda com o Egípcio cantando, porque o Egípcio é muito diferente do Johnny. São dois vocalistas totalmente... Com outra identidade. Né? Lógico, é a mesma linguagem do rock, mas totalmente diferente. E aí ele falou, pô, eu não sei, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que vocês teriam que recomeçar do zero com o Egípcio. Uma nova banda. Outra. Não o Teobaldo. Porque o Teobaldo, com o Egípcio cantando, os fãs do Teobaldo não vão gostar. E ele tinha total razão, porque ele tinha produzido os outros discos dos Teobaldo, os dois discos com os caras. Então, mas em contrapartida também para os caras pensar, pô, o Teobaldo já tá no mercado, já tem 2 discos, exato, vamos começar eles do tinham zero. esse apego, e aí ficou essa coisa assim, né? Putz, o que a gente faz? E aí a gente foi de férias, cada um foi para um lado, né? Foi bom até, cada um pensar, menos eu, né? Eu tava, pra mim, tipo, tanto faz, né, meu? Vamos nessa, eu tava gravando com os caras, tava curtindo, né? O que ia rolar. E aí, enfim, quando a gente voltou pra gravar a outra metade do disco, já veio todo mundo os 4, assim, já bem definido, não, é real. Porque foi legal, porque o Rick deu uma cópia também pra gente, de CD ainda, né? Pra gente ficar ouvindo, né? E eu acho que isso abriu a cabeça, os caras entenderam o que ele tava enxergando como produtor, que ele é um puta produtor, né? De conseguir enxergar o que tá acontecendo ali, que muitas vezes as bandas não conseguem enxergar, por isso a importância de ter um bom produtor, né, com uma banda, principalmente no início de uma banda, assim, onde vai gravar algo real mesmo. Eu sempre tive essa percepção, né, depois que a gente trabalhou com ele, que é um produtor fodástico, né. Então, e aí, cara, a gente continuou trabalhando esse disco e a pista era arrumar um nome. Porque a gente ficou ali, né, cara, que nome. Cara, você já tem um disco ali e uma percussão, vamos se dizer, porque você tem uma data, né? Já tínhamos assinado com uma gravadora, entre linhas, assim, a gravadora queria a gente, mas a gente não tinha um nome. E aí, quando a gente pensou nisso, a gente ficava todo dia ali no estúdio. Listas e listas de nome, que a gente veio na cabeça. Lista. Cara, era nome pra porra. Eu não consigo lembrar de nada. Eu só lembro que quando foi citado Tijuana, cara, foi incrível, assim, unanimidade, gente. Porra, Cidade do México, nome legal pra caralho. E a gente já vinha fazendo um rock meio com umas influências latinas, até por conta do Roman, que é o baixista, que nos mostrou muita banda, né, latina. Eu conhecia algumas, a gente já conhecia, mas algumas em questões, assim, a gente não conhecia. Então, o Divididos, né, que é uma banda argentina, no qual a gente fez a versão de QVs, que está nesse primeiro disco, que foi uma música que quando a gente ouviu, a gente achou mega estranho também, porque quando a gente ouviu, era um reggae todo pra trás, né? O cara cantando com uma voz bem grave e meio quadrada, assim, uma coisa meio pausada. Depois, para quem tiver curiosidade, procura lá QVs Divididos, para vocês entenderem e assim verem, né, como são distintas as versões. Mas foi legal, porque quando o Roman foi para lá para pegar a autorização, que eles entraram, o Roman contou porque os caras pegaram o CD e foram ouvir numa sala, só os caras, e o Roman ficou ali esperando uma resposta e comendo os dedos, né? E quando os caras saíram dando risada, falando que a música tava ótima, que tinha ficado perfeita a nossa versão. Bom, enfim, golaço, né? E aí, quando a gente decidiu, né, o nome Tijuana, que tinha a ver com essa latinidade também, misturando com rock ali e tal, que foi, acho que o que veio pra todo mundo, assim, aquela coisa de, puta, é um nome legal, é um nome forte, é um nome legal, é Tijuana aqui, é Tijuana em qualquer lugar, né, e aí eu lembro que o Rick ainda falou, pô, ele gostou pra caralho, também pirou na hora,
Ele falou, cara, posso só ligar pra minha numeróloga pra ver se a gente... Porque a gente tava na dúvida se a gente colocava com o J da cidade mesmo, né? Ou se a gente colocasse com o H pra fazer uma brincadeira com Marihuana ali, uma alusão. E aí ele falou, peraí, ele ligou pra irmã do Liberato, cara, que ela, até hoje eu acho que ela é, né? Ela faz esses mapas astrais e tal, e ela falou que com H a gente ia fazer muito sucesso no primeiro disco. E deu tudo certo, cara. Aí dali em diante, né, a história toda, né, 18 anos juntos, né, 7 discos, turnê. Não, uma Brasil, pergunta assim mundo, que nessa época, né, do Tijuana, da formação do Tijuana, a MTV já estava online, já estava exibindo, mas ela foi o grande portal para as bandas, assim, certo? Então ela trouxe para muita gente de casa as bandas novas, as bandas famosas do estrangeiro. E como foi para vocês, assim, o primeiro contato com a MTV, que eles falaram, cara, vamos exibir o clipe de vocês, ou vamos participar de um programa de vocês... Porque a MTV, eu imagino que a MTV era a cereja do bolo na época, assim. Pra você ser músico, você tinha que estar na MTV aparecendo de algum jeito na MTV. E quando foi o Tijuana, assim, receberam a ligação, pô, da hora o trampo de vocês, queríamos bater um papo, sei lá. Naquela época, o que acontecia, né? Naquela época não existia, quer dizer, existia a internet, mas era aquela coisa de escada, né? Sim, que horrível. Que não, a gente não conseguia fazer nada mais do que um bate-papo, né? Alguma coisa assim. Então, o que acontece? O que fazia as bandas acontecerem? Era você estar numa gravadora, né? Era muito difícil você não estar numa gravadora e conseguir, como é até hoje ainda, né? Mas naquela época eram só as gravadoras. A gente tem a independência do streaming e também da internet para você colocar o seu trabalho lá. Naquela época não tinha. Então, para você ter uma visibilidade, você tinha que tá no lugar certo, na hora certa e dar tudo certo, né? Tinha esse monte de coisa. Não que hoje não tenha isso, mas naquela época eu acho que era um pouco mais difícil. Então, tipo assim, a gente, na verdade, assim, o que aconteceu? Quando a gente assinou com a Virgin, né, que era a gravadora, nossa primeira gravadora, que na época o Rick era o coordenador artístico da gravadora, onde estava o Charlie Brown também, entre outros artistas, mas de rock naquele início ali da Virgin estava só o Tijuana e o Charlie Brown. E aí, naquele momento ali, o que acontece? A MTV já tinha, sei lá, uns 8 anos que estava no ar, né? Então, vem um convite para a gravadora para que a gente esteja lá para lançar nosso primeiro single, nosso primeiro videoclipe em questão, que foi Praia Nudista. Só que o que aconteceu? Nós lançamos o single antes de lançar o disco. A gente lançou o single nas rádios, que foi na virada de 99 para 2000, que foi em janeiro, foi bem no começo do ano. Então, o que aconteceu? Ali, a gente não tinha o disco ainda na loja. Então, era engraçado, porque nessa época, vocês não sei se vocês vão lembrar, mas era de praxe fazer isso. Você já lançava o disco. Por quê? O pessoal já ouvia uma música, já ia atrás do teu disco na loja de CD. Né? Então, quando o Rick... Só que o Rick estava tão empolgado em lançar a música, que ele falou, cara, eu vou lançar antes de lançar o disco. E vocês que faziam a composição, vocês da banda, ou tinha um especial? Não. Ali o Tijuana era muito democrático, né? Não que eu não pudesse ter uma música minha só, o Romano tem uma dele, o Léo, enfim, o PG, o Bahia, mas a gente sempre, um acordo entre cavalheiros que sempre assinaríamos todos nós juntos. Não que também, nós fizemos muitas músicas juntos, até a maioria se marcar. Então tinha isso aí. Quando a gente lançou esse primeiro single, Praia Nudista, que o Rick colocou nas rádios, ele colocou até e nem avisou a gente, quando a gente viu de caraca. E já estava começando a pintar a música, a gente foi gravar um clipe, e esse clipe passou no Fantástico. Olha que louco, a gente falou do Fantástico. Vídeo Michael Jackson e logo depois Tijuana. Mas, na verdade, passou um pedaço, na verdade, acho que não foi do clipe, acho que foi falado a música, porque, agora tô lembrando, não foi nem clipe. Você tem uma noção, acho que a gente não tinha nem o clipe pronto. O que aconteceu? A música, a gente teve uma sorte também, porque a música estava começando a tocar nas rádios, teve uma pessoa, uma mulher que lá no Rio tirou a parte de cima e fez um topless na praia de Copacabana. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Ela foi presa. Sim, eu lembro. Ela foi presa ali
pela polícia militar, levaram ela. Eu lembro das fotos, nos jornais, a mulher sem a parte de cima. Sim, depois ela desfilou no carnaval. Exato. Enoli Lara, o nome dela. Putz, cara, aí você já foi longe, não lembro. Pô, Enoli Lara. Tua cabeça tá boa, mas a gente falou muito dessa pessoa, dessa mulher em questão, na época, porque ela ajudou que a nossa música entrasse como matéria no Fantástico, que a gente tinha acabado de lançar. Então, coincidentemente, por ter acontecido isso com ela, Praia Nudista... A música foi o tema da matéria, no caso do Fantasma. Exato, cara, foi exatamente isso. A gente já deu uma sorte logo de principiante ali, que foi muito boa, né, cara? Então esse disco meu só trouxe coisa top pra gente, né? Mas eu preciso perguntar, não é uma pergunta minha, cara, de onde saiu Eu Vi Duende? Então, que história é essa? São músicas desse primeiro disco, sabe, é um disco abençoado, é um disco que tem história, deu tudo certo, né? Muita história, assim. Já começamos com essa sorte de Praia Nudista, depois a gente tocou o Pula, né? Que foi nosso primeiro hit nacional, assim, de verdade. E eu acho que essa sacada do Rick, porque assim, você falou, pô, ele lançou a música primeiro antes de ter o disco e tal. Cara! Mas a galera deve ter ficado assídua pra pegar o disco e não achava em lugar nenhum onde eu compro isso. Exato. Na hora que vocês lançaram, foi... Porque aí, quando lançou... Jogada de marketing dele. Deu certíssimo. Pô, bravo, eu nem sei se foi uma jogada de marketing ou foi um pouco de ansiedade dele estar feliz com o trabalho que ele tinha feito com a gente. E ele falou, ele acreditava. Ele vai falar, não, foi uma jogada de marketing. Ele acreditava na banda. No fim, por dentro foi ansiedade mesmo. Saca? Tipo assim, ele acreditava na banda, acreditava já no potencial. Por mais que a gente tivesse metade do primeiro disco já gravado, já tinha ali QVs. Sim. Nessa metade do disco. Tinha Praia Nudista, tinha Clandestino, que era uma versão do Mano Tchau que a gente tinha feito. Se eu não me engano, tinha Pula ou Tropa, já tinha uma das duas também. Então, tipo assim, ele já tinha essa... Pô, essa banda tá com um puta disco na mão. Né? Então, acho que ele acreditou muito ali, eu acho que deu tudo certo. Aí depois veio Pula, veio Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, né? Que depois de anos aconteceu o que aconteceu. Que é uma música que a gente tava falando aqui em off, que é uma música que não fala de polícia, não fala... Não, pera. Para tudo. Eu sou ex-militar. Pera aí que agora ele vai ter que... Pera aí. Para tudo aqui, põe na geral aí, produção. Põe na geral, tá aí. Aí, ó. Se liga agora, vocês de casa aí, certo? O papo que a gente vai mandar agora pra vocês vai ser um blow mind gigantesco pra vocês aí. Então não perde tempo não dá bobeira, deixa seu like, compartilha com o amiguinho, porque agora vai vir uma pedrada muito brava. E, gente, como a gente tava falando aqui atrás, né? A gente, antes de começar o programa, a gente comentou sobre as músicas, o Tropa de Elite e tudo mais. E aí veio uma curiosidade muito legal sobre a música, né? E, cara, manda pra galera essa pedrada aí, pelo amor de Deus. Vocês são ídolos da caserna. Meu Deus do céu, vamos lá. Cara, eu sei, é verdade. A gente acabou, né, tendo essa feliz coincidência, né, por um lado, mas Tropa de Elite é uma música do nosso primeiro álbum, né, esse álbum que a gente construiu entre 98 99, 10 anos. A gente não estava no primeiro, né? No Ilegal. No Ilegal, primeiro, legal. Foi com Pula, com o Doente, com tudo. Exato, ela foi a terceira música de trabalho desse álbum. A primeira foi Praia Nudista, a segunda foi o Pula. A terceira foi o Tropa, porque na nossa cabeça, Tropa de Elite e Pula, elas eram umas músicas meio próximas. A gente até falava que eram músicas primas. Como o Pula foi muito bem e foi a música que na verdade, levou a gente a ser o primeiro na Crowley ali. Foi a música que estourou o disco. Caralho. Foi Pula. Com aquela coisa toda do Tô Chapado, né? Tem a música de 3 refrões, Pula, filha da Pula, aquele trocadilho. A moleque pegou a molecada, pegou a criançada, pegou geral. Então, tipo assim, a música, ela foi fortíssima, foi muito importante pra esse disco. Foi a música que levou a gente, mostrou pro Brasil quem era o Tijuana. Então a gente colocou Tropa de Elite na sequência e foi muito bem a música também nessa época. Na sequência nós trabalhamos QVs, né? E depois finalizamos com Eu Vi Gnomos, que veio do público pra galera, pras rádios. Foi doideira. Mas quando chegou a época de Tropa de Elite... A composição da música, né? Que na época do filme, quando a gente fez 1 milhão de entrevistas também, a gente contou essa história que eu vou estar te contando aqui. Só que as pessoas estavam tão cegas pelo filme que elas não ouviam o que a gente estava falando. E hoje, é engraçado eu estar contando isso hoje aqui, depois de sei lá quantos anos. 12 anos. Porque isso é real, cara. A letra Tropa de Elite, a gente não fez para o filme. A gente fez a música 10 anos antes do filme, contando uma história da gente com 20 e poucos anos ali.
indo pra uma balada, uma balada não, para ir pras baladas, pra quê? Pra pegar mulherada, saca? Tipo assim, a gente, porra, molecada uma música ali. de pegação. Saca? É tipo assim, e existia uma balada aqui em São Paulo, que era o Vênice, que era as segundas-feiras, eram os melhores dias dessa balada, e era legal demais, porque ali tinha um açaí bom, um hambúrguer bom, gente bonita, som bom, DJ bom, e as bandas todas, quando estavam em São Paulo, as que não eram de São Paulo, tipo Raimundos estava fazendo alguma coisa aqui, ia pro Vênice. Charlie Brown estava de Santos aqui, ia pro Vênice. Rumbora vinha de Brasília, ia pro Vênice. A gente era aqui de São Paulo, né, que tava todo mundo, ia pro Vênice. Então, era o encontro das bandas, de segunda-feira, né, e tinha essa resenha toda que era bem legal. Que eram as segundas, como eu falei. Então, na própria música, a gente fala isso, né? Tô chegando de bicho, pode parar com essa história, se faz ele difícil. Tá falando com uma mulher. Que eu tô chegando de bicho, pode parar com essa marra, pode parando com isso. Não dá bobeira, não. Segunda-feira é só história pra contar. Pra quem não sabe, Vênice. eles não são ex-militares, tá? Isso não é uma música. Não. A música é de pegação. Realmente Cara, a gente se intitulou ali Tropa de Elite, aquela pegada do refrão meio Biohazard, meio Suicidal, né? Coro, né? Tropa de... A gente foi mal interpretado Isso como... não é uma canção de TFM, tá? TFM, tá, galera? Né? Como algo assim militar, né? Mas, cara, essa feliz coincidência que foi bom por um lado pra nós, né? Assim, que acho que a gente chegou a lugares que a gente não chegaria, né, por conta de ser uma banda, só por ser uma banda de rock, né, que não é o segmento favorável e nunca foi, né, o favorito aqui do Brasil. Então, eu acho que a gente ultrapassou barreiras, a gente furou a bolha, né, como a gente costuma dizer, com essa música e eternizou ela no rock nacional para sempre. Eu só queria pedir desculpas que antes eu tinha perguntado sobre a música que eu vi Duendes, eu vi Gnomos, desculpa, eu tô muito emocionado. Cara, eu sou muito fã dele, você não tem noção, desde o início. Pô, valeu. Tem ouvido valeu. Duendes na letra da música. O refrão é Eu Vi Gnomos, Eu Vi Duendes. Essa música é de um parceiro nosso, junto com uma banda de amigos nossos também, que essa banda não existe mais, que era Orbitais do Reggae, junto com o Da Lua, que é um compositor lá de Santo Tomé das Letras, que inclusive a gente fez agora, semana passada lá, com a tour de 25 anos, né, lá em Santo Tomé, que é o Estéreo, um grande festival. Tivemos como convidado o Ventania, que é um ícone, né, pô, de lá. E muita gente acha que ele fez essa música, né? Mas não, ele toca ela também. Então é um cara... E ele porque eu falei pra ele, né? E falo pra todo mundo, ele é o verdadeiro gnomo, né? Ele é. Então ele tinha que estar nesse momento especial, nesse grande festival, com a gente lá, né, cara? Que isso foi um encontro também, assim... Foi a primeira vez, né? Eu falo com ele há tempos, né? A gente já conversa e tal, a cara conhece dos fãs e tal, ali, mas a gente nunca 40 tinha se mil conhecido. pessoas assistindo e o Ventania sobe no palco pra cantar com vocês. Exato, cara. Foi irado, cara. Pessoalmente a gente se conheceu lá, né? Então foi algo assim especial. Quando eu chamei ele no palco, ovacionado por 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então foi legal demais, assim. É uma música, cara, que eu costumo dizer que é ou você ama ou você odeia, né? Porque... Ela é contraditória, assim. Tu vai num Tropa de Elite, tá? Tropa de Elite, pula, filha da pula. Aí de repente entra, eu vi Gnomos. Doideira. E Caramba, tu fala, gente, o que foi isso? De 0 a 100 QVs, né? QVs também é uma canção. QVs também. Entre outras, né? Que a gente tem, Renata, entre outras músicas. A versão de Desaparecidos, né? Que a gente fez no Maná também. O Tijuana é uma banda, é um caldeirão musical, né? A gente... sempre teve, assim, meio Jekyll e Hyde, então, saca? como é que você identifica o Tijuana? Qual o estilo do Tijuana? Meio Jekyll e Hyde, é o que eu falei agora, sabe? Tem duas caras. Jekyll e Hyde. Tem duas caras, assim, eu acho que a gente não tem uma definição. A nossa maior influência sempre foi o rock, né? Eu acho que é o comum de todos, mas tem as outras influências, uma por musicais e outras por culturais, porque cada um é de um lugar, né? Temos um argentino, temos 2 cariocas, um baiano, um paulistano. Então, tudo isso já dá. Um baiano torcedor do Vitória, coitado. Esse é um lance que eu sempre achei legal no Tijuana, né? Eu nasci em 92. Uhum. Então, porra, sou novão, leite cupeiro aí quase. E aí nos anos 2000, foi a época da MTV do áudio assim pra mim, porra, Tijuana, aí tá o pessoal do Charlie Brown, Detonauta CPM, toda aquela leva. E novamente entra aquilo que você falou, meus primos mais velhos ouviam, então eu ia passar um final de semana na casa deles. Né?
E a galera deles era do rock, então eu via a galera andando de camisa preta de banda, e pá, aí comecei a me enturmar. Mas o que eu sempre me chamou a atenção no som do Tijuana foi essa pegada mais latina que vocês trazem. Pegada ali do... Não vou, eu tô falando, mas uma pegada ali parecida um pouco com o reggaeton, com as músicas latinas mesmo, street, o pessoal do lowrider, né? Cultura chicana Sim. no rolê. E isso foi um diferencial que... Né, porque na época tava todo mundo ali, tipo, num... Não vou dizer um padrão, né? Mas num formato de som ali. Você E você esqueceu da mistura de funk de morro. Funk de morro, né? Não? É, cara, é por isso que eu falo, o Tijuana, cara, é assim, quando a gente apareceu era algo bem diferenciado, bem diferente mesmo. E eu acho que essa foi uma chave Né? pra vocês, porque era algo, sempre foi algo diferente ali. Agora tava todo mundo Era uma mistura de num tudo, padrão, aí de vinha o tudo. Tijuana É. e ele se encaixava naquele padrão no mercado, mas ele mandava uma coisa pra baixo, tipo, É, diferente, novidades pra galera. Isso é verdade, cara. Tá, mas é a história. Aí o Tijuana seguiu, aí em 2017 vocês deram um tempo. Para tudo aí, Rafa. Antes da gente entrar nesse papo aí, certo? 2017, vamos pro nosso primeiro jabá, porque é importante lembrar de quem lembra da gente, certo? E não podemos deixar de falar do pessoal da Marketing Animado. A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, certo? Eles podem auxiliar vocês aí na gravação do seu videoclipe, na sessão fotográfica aí para vocês, nas mídias sociais que vocês queiram administrar, na criação de websites, além de toda a estrutura audiovisual para o seu projeto, certo? O drone também, tem imagens de drone. Eles possuem drone, eles possuem assessoria de imprensa e mídia junto com o Rafa aqui, ó. Então, o que você precisa para o seu sucesso sair do papel, cara, com a Marketing Animado você pode contar. Não dá bobeira não, o link dos caras tá aparecendo aqui na tela para vocês. Entre em contato com os caras e bate uma ideia com eles sobre a sua ideia para ver o que gira, certo? Tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Marketing Animado e Switch TV, entendeu o que é que desenha? É nóis! E vamos continuar nesse nosso papo aqui, ó, certo? A gente contou primeiro aí um pouquinho da origem aí do egípcio e do Tijuana. E agora vamos entrar aí num assunto que deixou os fãs ali meio chateados na época, né? Que foi quando o Tijuana deu aquele break, aquele ato de vocês. E o Rafa aqui, né, mandou a braba. Quais foram os projetos que vocês seguiram? O que rolou nesse tempo, nesse ato? Eu em 2017, eu tinha certezas muito certo mesmo de que, sei lá, o meu tempo ali na banda já tinha se esgotado, né? Meu ciclo tinha fechado ali. A gente ficou 18 anos, quase 19 anos juntos, né? Sem parar, sem uma pausa, lançando disco após disco, aquela pressão de gravador, empresário, show, ter que fazer, vender. Aquela e você coisa com toda. os filhos também, né? Tu acabou não conseguindo. Cara, eu no meu primeiro casamento tenho um casal, né? Que é o Vitor e a Vitória. O Vitor tem 35, a Vitória tem 29. Vai fazer 29 anos. E, então, tipo assim, agora eu tenho meu segundo casamento, um filho de 13 e uma menina, que é o Pietro, e uma menina de 10, que é a Catarina. Então, pô, minha correria, meu trabalho, né? Então, tipo, quando ali em 2017, já tava um pouco mais devagar, né? Eu acho que depois do filme ali, a gente... lógico, o filme deu uma grande importância. Tropa de Elite é uma música muito, muito foda, muito importante na nossa carreira. Mas as pessoas, assim, não só o público, acho que a própria mídia, todo mundo queria que nós tivéssemos mais um Tropa de Elite nos outros discos, né, que viriam, assim. E essa cobrança depois do filme, assim, isso era meio chato, porque Tropa de Elite, como eu vou falar de novo aqui, não foi uma música feita pro filme, né? É uma música que a gente contava de histórias da gente com 20 e poucos anos, né? Então, como é que você pode fazer uma música dessa já com 40 e poucos anos? Com 40 anos, com 40 e poucos anos. Então, era uma coisa que não tinha nada a ver, né? Então, a gente tava em outra fase, né? Da banda e tal. E a gente sentia que toda essa galera não enxergava. E eu já tava querendo assim, respirar outros ares, já tava compondo outras músicas com um outro parceiro meu. Sem saber o que eu ia fazer com aquilo, né? Então, quando chegou ali, né, num certo momento, que acho que juntou tudo isso, né? Esse desgaste, o próprio desgaste também do convívio, né?
É um casamento com 5 pessoas, né, envolvidas, cada um com uma cabeça diferente ali. Acho que também já estava todo mundo já fazendo outras coisas ali, independente do Tijuana. O Tijuana já não era o foco mais de todos nós, inclusive o meu também já não era. Então eu estava fazendo até nessa época um tributo, né, uma homenagem à Legião Urbana, ao Renato Russo. Eu fiz uma banda que chamava Urbana Legion, junto com o Marcão, que toca no Charlie Brown, com o PG também na batera, a Lena Papini, que tocou no Francisco Elombre, tocou com o Marcão também na época. A gente fez uma tour aí de 2 anos, rodando o Brasil com essa homenagem, que foi legal pra caramba. O Roman, que é o baixista, foi pro meio da comunicação, foi trabalhar na Band, na Rádio Band, depois foi pra Transamérica, Mix, trabalha na Band, acho que é Band, que transmite o UFC, ele faz lá também comentários, então é um cara que tá também, né, enraizado com outras coisas. Nesse meio tempo, nessa minha saída, eu criei uma nova banda, né, a partir dessas composições que eu estava fazendo, que depois se tornaria a Kali, né. A Kali foi acontecendo também nesse meio tempo, né, a gente vai falar já dela. Então, fiz também a tour de 30 anos com o Charlie Brown, fiquei 2 anos com os caras, né, que a gente também citou agora há pouco. Então, nesse meio tempo, eu fiz esse monte de coisa, né, cara, desde que eu saí de lá. E a volta da gente foi algo assim, cara, inesperável, né, porque o que acontece? Quando eu saí ali da banda, uns entenderam, outros não entenderam, a gente ficou num clima não bom, né, um clima ruim. Clima tipo de divórcio. Normal, né, exatamente. Exatamente. 18, 19 anos, cara. Exatamente. Quando eu saí, eu tinha certeza do que eu queria, né? Eu sabia que eu não me arrependeria do que eu estaria fazendo, porque eu estava certo daquilo. Mas dentro da banda, eu acredito que as pessoas, tinha alguns da banda que não estavam, outros de repente, já podiam até enxergar, mas às vezes não tinham coragem também, né? De que a gente teria que parar, ou sei lá, ou dar um tempo, ou acabar com a banda, enfim, porque já não estava mais legal. Eu acho que eu tive coragem ali, eu acho que ou mais certeza do que eles, né, naquele momento, para poder sair e deixar eles à vontade também para que eles continuassem, né, mas eles preferiram não dar essa pausa, e aí ficamos uns bons anos aí, sei lá, uns 5, 6 anos sem conversar mesmo, assim, né, e falando ali num grupo que a gente manteve só para resolver alguma coisa ou outra por conta do nome, das músicas. A própria Tropa de Elite sempre tinha algum pedido de alguma campanha que queria a música, então a gente tinha que, de alguma forma, profissionalmente falar, então, mas era bem superficialmente, profissionalmente mesmo. Mas aí, depois, nos últimos 2 anos, agora que eu tô falando, né, a gente foi se encontrando em algumas situações, aniversário de um, aniversário de outro, sei lá, a coisa foi naturalmente acontecendo, foi se aproximando. O PG, ele montou uma banda também, que é Sacramento, ele tocando nos pubs aqui em São Paulo, algumas festas e tal. Coincidentemente, estava eu, o Romão, às vezes eu, o Romão em Bahia, subia, cantava, tocava junto, meio que quase o Tijuana todo ali. Só o Léo, que não estava, porque o Léo acabou indo morar fora, né? Foi pro exterior, foi estudar outras coisas. O Bahia foi pro mundo eletrônico. Então, tipo assim, por isso que eu digo, né? Quando você quer fazer a pergunta agora, você me fez ali, se a gente tem a intenção de fazer, né? Assim, a pergunta é... fazer algo novo. Assim, eu perguntei nos bastidores aqui se o Tijuana vai lançar alguma coisa nova e se o Tijuana voltou. É o Tijuana ou é só a turnê de comemoração dos 25 anos? Cara, o Tijuana voltou de uma certa forma porque a gente tá aí, né? Os 5, a formação original, né? A gente fez questão de que para essa tour comemorativa, né? Realmente é uma tour comemorativa, uma tour também ao mesmo tempo de despedida. Como eu falei, em 2017, como saí ali, a gente não estava num clima muito bom, não tinha como fazer uma tour de vamos para a banda, a gente vai despedir como muita gente faz. Como muito fã nos cobrou também, muita gente me cobrou isso e tal, mas naquele momento acho que o que eu menos queria era isso. Então não teve essa oportunidade. E nesse momento, quando eu, assim, por diversas pessoas estar falando comigo, pô, vocês tinham que fazer, é legal. Você já pensou em fazer, chamar os caras e tal. Como a gente estava se encontrando, eu
não vou negar, né, que eu tinha pensado, de repente, em fazer algo, mas ao mesmo tempo ainda não tinha essa coisa muito certa na minha cabeça. Será que seria legal voltar, né? Sim, mas você tava com a Kali, já com a Kali. Já com a Kali, né? E o do Legião, a Legião foram só ali de 2014 até 2017, que foi um pouquinho antes. Eu saí do Tijuana, essa tour da Urbana também acabou logo em seguida, né? Porque a gente ficou 3 anos fazendo. Porque foi a volta da Legião mesmo, da banda, né? Sim. Quando eles resolveram voltar, a gente resolveu não fazer mais essa homenagem, né? Que eu acho que tinha que ser os caras, né? Claro. E aí, enfim, E aí a Kali eu fui, né, cara, nesse meio tempo, nesses anos todos também, lançando, produzindo álbuns, né? A gente tá gravando um terceiro disco agora também. É um terceiro disco novo. Que já está praticamente todo gravado, né? A gente só está faltando finalizar ele mesmo. Só que por conta da tour do Tijuana, isso acaba me travando um pouco, mas não deixando de estar lá acelerando também ao mesmo tempo. É só você está mesclando o tempo. Exatamente. Estou me dividindo entre as duas, né? Por isso que eu não consegui continuar na tour do Charlie Brown, né? Porque aí eu acho que eu não daria conta mesmo. Aí você teria que se multiplicar. Mas a Kali é minha banda. Mas são baitas projetos. Minha banda de autoral, né? Onde eu falo hoje, né? Acho que são bandas distintas também, apesar de ter a mesma voz. E as composições também, né? Tem algo assim ligado a surf music, a skate, sol, praia, Califórnia. Os 2 discos são independentes. A gente teve, assim, né, proposta, mas nada assim que pra gente compensaria, né? Acho que a gente já tinha uma boa experiência, né? Principalmente eu e Graveto, né? Das outras bandas com contratação e tal. A gente achou melhor seguir, né, na independência e com os networks, com o que a gente tem de conhecimento e tendo também pessoas profissionais que trabalham com a gente também. Isso também ajuda bastante, né? A gente fazer toda a parada andar. E aí, como eu falei, as coisas foram acontecendo. Primeiro, ali no projeto da Kali, era eu, Digão Bessa, que é esse meu parceiro. E aí, depois, o Digão não conseguiu dar continuidade. Eu já tinha chamado o Léo Rota, que é um moleque foda, grande guitarrista, prodígio, que eu já tinha conhecido também. Ele era até menor de idade, tinha uns 17 anos, eu achava ele já absurdo. E aí ele chegou. O projeto da Kali era para ser no começo acústico, não era para ter banda. Ia ser 2 violões, um baixolão e uma percussão. E aí depois o problema é que a gente foi produzir a nossa demo e a gente começou a colocar guitarra, começou a colocar bateria. Pra ser um som tipo surf music praiano, assim, cara, acústico. Mas com uma pegada, com umas afinações diferentes, meio... Tinha uma banda dos anos 90 que a gente tinha como referência nas afinações, os violãozões com bordão em ré. Esqueci, agora não vai me vir o nome da banda na cabeça. Não, gringa. Que é... Mas ela era americana ou australiana? Americana. Aquela fase de Seattle. Mas digo assim... surf music eu já Não, é surf music nossas influências, mas com uma pegada que eu digo assim, de afinação, com bordão em ré, uma coisa um pouco mais pesada, assim, levando pro surf music, mas com as outras afinações. Esqueci o nome dessa banda agora, cara. Mas quem souber pela dica que ele deu depois ali... escreve aí. Escreve aqui. Deu branco. Mas enfim, era para ser uma coisa acústica, só que a gente começou a produzir a demo no estúdio da gente lá na casa do Fuad. E aí já começamos a colocar bateria, já começamos a colocar guitarra e virou uma banda, cara. E aí a banda era, na verdade, eu, né, no vocal, o Léo Rota na guitarra e o Fuad percussão. A gente não tinha um batera e nem um baixista. A gente que se meteu a besta lá de gravar na demo. E aí, quando o baixo, eu já tinha a Lena como opção de chamar para gravar pra gente, porque ela também já tinha curtido as músicas, ela tinha se oferecido para gravar. E eu achei incrível, porque ela é uma puta baixista, puta musicista fodida. E aí ficou fácil ali, né, já ter ela ali na mão. Aí um dia eu tava fazendo um tributo do Charlie Brown com o Graveto,
Eu tava viajando com ele até na poltrona do lado no avião. Falei, Graveto, ouve aí que eu tô gravando, que eu tô fazendo. Aí ele ouviu e falou, caralho, que legal, já tinha acho que 3 ou 4 músicas. E aí ele falou, cara, não tem batera não? Quero gravar as bateras dessa... Daí eu falei, pô, sério, cara? Ele na época ele tava no Strike ainda, né? E aí eu falei, pô, cara, sério? Ele falou, sério. E como a gente tava gravando em Santos, no estúdio do Marcão, na Eletrosound, seria até fácil pra ele ir lá gravar, né? Porra, do caralho. E assim foi, cara. O Graveto no Strike ainda gravando pra gente, quebrando um galho, né? De gravar as baterias. E a Lena gravando os baixos. E assim a gente produziu o primeiro disco da Kali. Todo, né? Gravamos ele inteiro. Quando estava pra gente lançar o primeiro single, o primeiro videoclipe, o Graveto me liga e fala, velho, cara, pô, não deu certo lá no Strike, eu saí fora da banda. Cara, tem meu lugar aí na Kali? Eu falei, caralho, porra, lógico, velho, tu gravou o disco todo. Falei, tu compôs o disco todo, gravou o disco inteiro, lógico que o lugar é teu. E assim ele veio, e assim a gente, né, fez o trabalho todo do primeiro disco, né, que foi bem legal, né, o primeiro disco chegou bem rápido na galera, né, e aí veio a pandemia. Aí a pandemia deu daquela segurada, né, do que a gente poderia ter ido mais ali com o primeiro disco, mas a gente se trancou e preparou um segundo álbum, né. A gente começou a escrever, eu, Digão, eu e a Ive, que é uma outra compositora amiga minha também. Tem uma música do Koala também, do Reitinho. Então a gente começou a produzir o que seria o segundo disco, né? Muito colado com o primeiro. Eu costumo dizer que poderia ser até um álbum duplo, né? Porque eles foram bem colados, assim, a produção dos dois, né? O primeiro álbum... As composições tuas ou também da banda toda? A princípio minhas, né? Assim, junto com esses meus parceiros. Vindo tudo de voz e violão, né? E aí depois a gente sentar e definir pro estúdio, definir muita coisa no estúdio, na pré, aí junto com a banda, né? A parte harmônica, musical, tudo. Mas a parte de letra ali, composição, mais eu com esses dois parceiros meus. E assim a gente fez o segundo disco, lançamos o segundo disco entre 2020 e 2021 e lançamos ele em 21, né? No metade do ano. Não, desculpa, em 2022. A gente lançou quando já estava liberando o lance todo de sair da pandemia e tal. A gente fez até um show na áudio, que foi bem legal. E agora produzindo o terceiro disco, um pouco mais devagar, por conta do Charlie Brown também, que eu me ocupei bastante com os caras também, né? Agora com a do Tijuana, mas levando ali a Kali a todo vapor. Isso cara. É bom, isso é pra vocês verem aí de casa, ó. Vocês acham que vida de artista é fácil? Que o cara é molezinha? O cara já fez o nome que fez com o Tijuana. Aí, não satisfeito. Aí falou, pô, preciso de mais. Foi lá com a Kali, montou a Kali, que é uma outra banda foda pra caralho. Se vocês não conhecem, mano, digita aí no YouTube Kali Rock Oficial. Kali Rock. Oficial, tudo vocês junto. Vão curtir pra caramba no YouTube. E além desse, teve o trampo lá com o Legião Urbana, de tributo aos caras, teve o trampo com o Charlie Brown. Agora essa turnê de 25 anos. E aí os caras voltaram com os 25 anos do Tijuana com os pés no peito. E assim, a gente teve lá, vocês podem ver aí no canal, tá o vídeo pra vocês aí embaixo, na playlist. Bem legal aquela matéria. Só agradecendo ao Costabile também, Costabile, que foi um cara maravilhoso com a gente, nos deu todo o acesso. Valeu mesmo, cara. Aí, você e eu aqui, ó, faz um coraçãozinho pro pessoal da Opus e pro Costabile. Aí, massa. E na verdade, cara, o que aconteceu? Nesse meio tempo, nesses 8 anos, né? Como eu falei, né? Todo mundo fazendo outras coisas, criaram-se raízes. Então, quando a gente decidiu trocar essa ideia em casa, que eu chamei os caras, falei, pô, como é que vocês estão? Vocês querem fazer? Até pra saber como é que tava, né? Todo mundo. Apesar do Léo estar na Itália ainda, eu queria saber a maioria como é que tava, né? Pra até chegar nele, ver como é que... Se ele tava afim, se tinha possibilidade de ele voltar, porque eu acho que tinha... que tá, como tá todo mundo vivo aí, pô, vamos fazer um negócio de jeito, vamos fazer, tem que estar os 5, né, o original, né, e aí a um primeiro momento ele não queria, o Léo não tava muito afim, os outros 4 já tinham dado ok, se empolgaram, né, o PG, o Romão, o Léo e o Bahia, aliás, o Bahia, menos o Léo, e o Léo, aos poucos a gente foi convencendo ele. Acho que ele tava muito distante, né, já vivendo outro lifestyle, o cara tava dormindo 8h30 da noite, acordando 5 horas da manhã, tava vivendo, ele não vive em Nápoles ou em Roma, ele vive numa cidade X lá, que eu não lembro o nome, que é bem pequenininha,
interior da Itália, o cara acordando com as galinhas cantando, com os bezerros, saca? Tipo assim. Faz o mesmo. Então, o diretor faz o mesmo. Aí ele demorou um tempo ele entender, ele nem tava tocando mais tanto guitarra, ele aprendeu a tocar piano, tava em outro rolê, então a gente veio trazendo ele, né, nesse meio tempo, já costurando, já com o Branco, né, que é o nosso empresário, que é da Tacatinta, que também é um cara parceiro que chegou muito para somar, um cara que gosta da banda. Isso também é muito importante, o cara gostar, ser fã da banda, acreditar na banda. Então ele está com ele criando toda essa tour desde o ano passado, do meio do ano passado, para a gente fazer nosso primeiro show esse dia que vocês foram lá, que foi dia 5 de abril na Vibra, né? Então deu um trabalhão todo esse trâmite, até trazer o Léo voltar, querer estar com a gente formatar o show, ensaiar vários ensaios. A gente colocou a metaleira que vocês viram, né? O trio de metais também, que não só nas músicas que nós já tínhamos gravadas, mas em algumas que não tinham. Ficou foda, falar pra você. Rearranjadas, né? Ficou pesadão. Na hora que eu vi, até depois de ver no vídeo, mas na hora que eu ouvi ali, que eu vi os trompetão, os metal cantando, eu falei, caraca, mano, até vibrou assim. Aí. Pô, não, ele tem dois... Não foi ainda no show deles, cara, não pode perder. Tem que ver o que é a produção, o que são os novos arranjos, meu Deus. Tá super musical, né? A gente, além dos arranjos novos, né? De ter ali um trio de metais excelente, que é o Rod. O Rod, ele é o trombonista, ele toca no Scamundongos, que é uma banda, da Zanta aqui de São Paulo, de ska, né? Referência no ska aqui do ska paulistano. Tem o Marcelo e o 16 Tonelada, que tocam no Funk Como Legusta, que são também... dois monstros, né? Fora os dois, também tem o Léo Rota, que tá na Gui com a gente, que toca comigo na Cali. Que é o bando bacana. Que é o guitarra de apoio, né? Da tour. Então, estamos com uma big band em cima do palco. O show tá muito musical, cheio de novos arranjos, tá? Uma tour incrível, fora o conteúdo digital todo digital. Em 3D. Vamos falar painel. Um pouquinho desse conteúdo aí, até pra prestigiar o trampo dos caras ali, claro. Que foi um puta de um trampo. É o seguinte, gente, pra quem não vai entender do que a gente tá falando, assiste no vídeo aí, vocês vão ver que, e pra quem tava no show, no telão do palco, havia umas animações gráficas passando em real time, junto conforme eles estavam fazendo o show. E, cara, a gente viu aquilo, a gente que é do audiovisual, a gente ficou abismal, assim, com a tecnologia. Algo surreal. E aí, né, perguntando pra ele aqui, papá, veio a ideia de como foi feita, a empresa que produz, e, cara, vamos trocar uma ideia dessa tecnologia, porque, assim, foi foda. Foi foda. E outras bandas também, assim, deveriam adotar também, tipo, fazer um visu daquele. Pô, legal, diferente cara. Pra caralho. Não, a gente, como a gente não tá vindo com nenhum single, nada novo, como eu falei, né, a proposta não é essa, é fazer algo comemorativo, né, despedida, nostálgico, né, isso não só se inclui no show, né, a gente queria algo a mais. Eu vejo que hoje as pessoas, para saírem de casa para ver um espetáculo, é um espetáculo, não é mais só um show, quer ver mais coisas, né, eu acho que não só a banda ali, tocando, bem ensaiada, bem, foda, mas acho que o contexto todo, né, e a gente vê isso muito nos outros segmentos, né, no rock às vezes eu acho que às vezes falta um pouco disso, e como a gente vinha com essa tour nova, tinha que ter algo novo. E o meu filho mais velho, o Vitor, ele trabalha numa empresa aqui em São Paulo que chama Mode Creative, que é uma empresa fantástica, que eles criam esse conteúdo todo para artistas, né? Principalmente no meio sertanejo, popular, onde tem mais, né, um poder aquisitivo maior. Eles usam muito elementos gráficos também nesses exato, porque é uma coisa... shows, como ele falou. Exato, é uma coisa que, como eu diria, cara, usa inteligência artificial, tecnologia de 3D, 4D, então é algo imersivo mesmo. Você tá no show ali, cara, você viaja na parada, entra dentro do negócio e é espetacular. E a gente teve essa oportunidade, né, esse convite através da Mode, né, junto com o Rafa lá também, com o Vitor e toda a equipe, né, para que a gente pudesse estar junto com eles ali, porque eles, a paixão deles, o sonho deles era ter uma banda de rock também no casting de trabalho deles, né, coisa que eles não tinham. O Rafa também, que é um dos donos da Mode, ele é muito fã do Tijuana,
ele vivia perguntando pro meu filho, depois eu descobri isso, que eu não sabia também. E aí, quando teu pai vai voltar com o Tijuana? Quando teu pai vai voltar com o Tijuana? Ele queria muito fazer um trabalho com a gente. Eu nem imaginava. Isso chegou até a gente um pouco antes da turnê do Tijuana. Chegou com a Kali. A gente fez o Rock in Rio, o palco da Sony, o Supernova, em 2022. E nós já usamos um pouco da tecnologia com a Kali, que ficou absurda na época. Assim, eu fiquei impressionado, né, como a gente se insere dentro do visual, cara. O bagulho é fodástico, assim. Imaginando como você consegue se concentrar com aquele todo. Cara, eu fico mais olhando para trás do que olhando. Eu quero olhar o painel e fico viajando, brisando. Não só eu, a banda toda, né? Mas é legal. E aí, quando veio essa oportunidade, né, da Tudo Tijuana, de trabalhar com eles de novo, através do Jonas também, que é o nosso ilustrador, que fez toda a ilustração dessa tour, que é um outro cara internacional que tá fazendo capas aí para Offspring, Blink, Queens of Stone Age, fez esse nosso novo trabalho também, né, todo de identidade visual da nova tour, junto com a Mode, cara, criaram aquele espetáculo que vocês viram, né, o que vocês falaram de real time, é aquela coisa toda da inteligência artificial que faz com que a gente se transforme, né, no telão, numa parte lá em Tropa de Elite em Caveira, né, e em Eu Vi Gnomos, a gente se transformando em gnomos ali ao vivo, né? Real time. Isso é impressionante, cara. Essa tecnologia é animal, cara. Então isso daí impressionou muita gente. Foi eu o acho que mais impressionou a gente foi esse detalhe do real time. Que vocês tocando ali, eu falei, cara. Cara, 100% não só de toda a parte de mídia, mas o público, cara. Eu acho que a resposta foi 100%. De todo mundo veio falar, caralho, o que era aquele telão de vocês? Que deixou a galera impressionada. Porque alguns artistas lá fora já estão usando. A gente falou aqui em off, né? Eu já tinha visto já o Billy Idol usar no próprio Rock in Rio que a gente tocou com a Kali. Mas hoje já está um pouco mais avançado, né? Você falou do Justin no Lola. Do Justin no Lola também, que já está usando também isso. Então são poucos. Aqui também tem o Chitãozinho, que eles usam, fizeram também o trabalho lá com a Mode. Ana Castela também, que eu sei que fizeram lá também. Então, tipo assim, você vê, são artistas grandes, cara. Nós somos ali o rock and roll, humildade ali, mas a tecnologia já tá bem à frente, né? E é o que você falou, é legal ter mais bandas de rock usando isso aí. E essa empresa é incrível, eu só tenho a indicar que é então fantástico. Fica a dica aí pra vocês aí, ó. Querem inovar no seu som, inovar na sua produção? Conta com o pessoal da Mode ali, exatamente. que eles vão conseguir te ajudar. Mode Creative, procura lá. Cara, foi bravo pra caramba, de verdade, parabéns pra vocês. E eu convido todo mundo a ter essa experiência com o show do Tijuana, né? Por onde a gente estiver passando pra estar lá pra ver isso. Não percam aí, ó, a Tour do Tijuana ainda continua rodando o Brasil, certo? Estamos no início ainda, né, cara? Fizemos 5 shows? O 5º show agora no STL, Vai né? até quando? Quantos shows você tem programado? Cara, 25 shows, né? Mas eu sei que já passou um pouquinho, deve estar quase nos 30. A gente deve fazer, sei lá, provavelmente uns 30, 40 shows, né? Mas as datas já estão fechadas, tipo, se o contratante quiser, ainda consegue? Consegue, claro. Consegue. Porque 25 shows em um ano é muito pouco, né? Então isso acaba esticando, não só o sábado, vai juntar a sexta com o sábado, a sexta, o sábado, o domingo, às vezes a quinta, a sexta e o sábado. Então isso aumenta, acaba aumentando a agenda e óbvio, pra gente, como eu falei, a gente tá tirando esse 1 ano e meio, 2 anos de tour sabático pra gente se divertir mesmo, nostalgiar com a galera, com os nossos fãs, com o que a gente tinha mais saudade, né, de estar junto, tocando. É isso, independente da gente estar em outros rolês hoje, isso é importante pra gente, saca? É muito importante. É o que eu tô falando. Diego, queremos Tijuana em Porto Alegre. Dá teu jeito. Aí, ó. Pô, Porto Alegre Sul. O Tijuana foi muito forte no Sul. Assim, principalmente no início da nossa carreira. Dividindo palcos com grandes bandas lá que são amigos nossos. Comunidade, Maria do Relento, Acústicos Valvulados, Ultraman, abraço pra galera. Cachorro Grande. Enfim, toda essa galera que eu amo demais, essas bandas que eu considero. Já gravei com a maioria deles também, então são grandes amigos. Porra, abraço a todos e, cara, só tem a dizer, a gente quer vocês lá. E a gente quer ir pra lá também, não tenha dúvida. Aí, ó, então mexa seus pauzinhos, Rafa.
Quero muito. E quero ver até, quem sabe, de repente, a Kali também tocando, fazendo uma parceria com uma banda do Sul, fazendo um trabalho juntos, uma música. Claro. Porque você fez você, pessoa física, egípcio, fez com o Malenotti. Fiz. Eu fiz a música que chama... Rafa Malenotti, do Acústicos e Valvulados. O egípcio fez uma participação. Mesmo que ninguém te veja, né? E foi um clipe, não sei se foi, desculpa, corta. Foi em IA. Foi IA. É isso que eu queria. Foi um clipe todo feito em IA. Baita videoclipe lá, cara, que foram feitos por eles. Mostrou lá na o casa Rafa dele, Rafa levou lá pra mostrar. Eu fiquei surpreso também quando eu vi, assim, a qualidade, né, do trabalho e tal também, achei incrível. Eu não lembro o nome do rapaz que fez, mas eu sei que veio essa ideia toda, né, entre a banda e esse rapaz. E eu achei incrível, cara. Achei, assim, foda. Eu me vendo ali em inteligência artificial, ali como um desenho, né? Algo meio... Ficou show de bola. Cara. E é legal. E é uma música muito boa também, né? Que fala um pouco sobre o que vocês passaram lá no Sul, né? Com as enchentes e tal. Eu acho que é um recado bem dado pelos caras ali. Eu fiquei feliz de estar participando. É uma banda que eu acompanho desde sempre. O Rafa também é um querido. Adoro todos eles. Rafa logo vai estar aqui. Venha para São Paulo. Aí, todos eles têm que vir, viu? Sim, o sonho que eu tenho, até gaguejei agora, o sonho que eu tenho é trazer o máximo que eu puder ajudar o pessoal do Sul aqui para o Sudeste, entendeu? Porque eu acho o Rio Grande do Sul uma fábrica de talentos e de músicos. Total. Ver, o Supla, os meninos dos punk de boutique são do Sul também. Eram 2 garotos incríveis, tocam muito. Isso que o Supla aproveitou, mas ver você fazendo parceria com o Malenotti é incrível, ver você, o pessoal do Sudeste indo para lá e vice-versa. Meu sonho é ter conseguir ajudar o máximo a fazer essa integração. Sim, cara. O Duda Calvin, quem não sabe, o Duda Calvin é vocalista do Tequila Baby, tá vindo agora, chegando dia 3 aqui em São Paulo. Vai estar aqui na Exo TV também, com novo trabalho, está trazendo novos trabalhos. Bacana, tem que trazer eles para cá mesmo, né? Porque lá eles já têm, né, uma carreira já consolidada, no qual eu admiro muito o trabalho feito por eles, né? E independente do que tá rolando aqui em cima, eu sempre achei assim, sempre paguei um pau, assim, sempre falei, pô, é legal eles terem uma cena tão forte, tão, assim, sabe, muito bem estruturada e sem depender de São Paulo e Rio de Janeiro. E uma comunidade, entendeu? Né? Assim. O músico do Rio Grande do Sul, ele vive do Rio Grande do Sul. Sim, por isso que eu falo que tem que trazer eles mais pra cá, porque são grandes bandas, grandes artistas, né? Eu gosto muito. Ele pra lá também, assim como Pô, eu quero muito. Fazer a Kali, fazer um show no Opinião com a Tijuana, vamos... Pô, legal. Já faço jornada dupla, já abro e depois... Toca a sexta num salão. Legal, seria mais legal, né, assim. Pra mim seria mais confortável. E lembrando que não é só Porto Alegre e Rio Grande do Sul, você tem outros polos incríveis, Novo Hamburgo, Pelotas... Bento Gonçalves, Caxias do Sul... Caxias do Sul... São lugares por onde a gente passou, que eu lembro, assim, né... Pelotas virou um baita de um polo. Como chama aquela... do lado de Bento, de Caxias do Sul ali... Ali você tem Farroupilha. Hã? Farroupilha. Mas Farroupilha é 20 quilômetros de Caxias. A gente tocou tudo ali. A galera de Farroupilha, valeu? Garibaldi. Cara, a gente tocou em tudo aquilo ali, cara. Mas não foram uma ou duas, não. Foram várias vezes, né? Que a gente tocava, fazia aquele circuito do Rio Grande ali. Galera do Rio Grande, acessa a página do Tijuana. Eu sei que começa a escrever, queremos vocês no Rio Grande do Sul. Eu sei que os nossos fãs hoje estão 35 mais no mínimo, né, cara? A gente vê pelo público que a gente recepciona hoje nos shows, que já curtiam a banda, que estão trazendo os filhos já, né? Meus filhos já grandes, né? Então, eu sei que essa galera tá intocada dentro de casa, mas, pô, uma turnezinha no Tijuana no Rio Grande ia ser legal pra matar a saudade, cara. Até da gente encontrar essa galera que a gente viu e conheceu pela estrada também. Se Deus quiser, vai rolar. Afinal, temos o Fala Fofo favorito do Brasil pra fazer esse intermédio aí, né, cara? E a gente, pô, vamos partir pros finalmente, até por causa da agenda. Cara, sensacional essa história, mas agora a gente quer que você compartilhe aí, porque, porra, dos
dos 14, 15 anos até agora, você deve ter alguns perrengues engraçados pra contar com a banda aí. Uma situação assim inusitada que você passou, indiferente de banda ou etc, mas uma situação que vocês passaram e falaram, pô, tipo, agora fudeu. Teve caso aqui de artista que já falou pra nós que foi deixado lá no show com os equipamentos e os caras foram embora. O show era na cidade, eles tocaram em outra. Cara, Um monte. cara, ó, de largar integrante ou às Esquecer vezes de alguém. nego da graxa em posto de gasolina ou então em Graal, né, que a gente para assim pra comer alguma coisa e aí, pô, todo mundo entra no ônibus, vambora, aí o produtor não conta, esquece um, putz, isso já rolou algumas vezes. Inclusive uma vez tava... Foi um pouco antes de eu sair da banda, acho que foi 2016, 2017, a gente tava com a banda na estrada, e aí a gente fez uma parada, né, no Graal, aí quando subiu todo mundo, o ônibus saiu, eu lembro que nessa época eu dormia, eu gostava de ficar em cama, não no banco, né, no assento leito. Aí eu tava na cama e eu deixava o celular embaixo aqui, né, pra sentir vibrar. E isso era, sei lá, 3:30 da manhã. Celular vibra. Aí, cara, a gente acabou de sair o celular. Sempre que já tava todo mundo já, meu, com as cortininhas fechadas, a luz do ônibus já apagada. A gente tinha acabado de entrar, né? A luz apagada e tal. Aí eu pego o celular e vejo assim, Fuad me ligando. O Fuad tava tocando na época na tour no lugar do Bahia, né? Que era o percussionista. Aí eu falei, caramba, o que ele quer comigo? Você tá dentro do ônibus. Eu, alô, fala, mano, o que você quer? Egípcio, caralho, vocês saíram, esqueceram a gente aqui, tô eu. Aí tava ele, mas... Cara, aí é pra você retornar na estrada, não é tão simples, né, cara? Puta, aí volta, mas isso com ônibus, né, cara? Isso aconteceu algumas vezes, assim, na estrada, de esquecer nego na madruga. Não, cara, puta, desespero, né, cara? Do cara ver o ônibus ir embora, eles falaram, pô, a gente saiu correndo, gritando, vocês não ouviram. Você acha que a gente ouviu? Nem eu vi nem a pau. E uma vez a gente esqueceu também, é foda, né? Ó. A gente esqueceu uma vez a metaleira, cara. Não eles, agora da Tour de 25 anos, espero não esquecê-los no hotel, mas de uma outra situação que a gente tinha um trio de metais também, eu lembro que a gente saiu tão... entrou na van, saiu do hotel, vamos pro lugar do show meio atrasado, todo mundo assim, já entramos na van, fomos. Chegamos lá, quando soltaram a vinheta, a gente tava no palco, eu tava atrás do palco assim, ó, Mano, cadê os caras, velho? Os caras foram Bom, em final das contas, foram voando de van buscar os caras, a gente deu uma enrolada ali, os caras entraram, a gente continuou. Mas a história engraçada tem um monte, né, cara? Vem cá, agora uma pergunta que a gente sempre faz também. Se a gente pegar teu Spotify, o que o Egípcio tá escutando? O que tem no Spotify do Egípcio? Cara, meu Spotify é uma salada, irmão. Mas deve ser legal, porque todo mundo que ouve minha salada, quando tá numa situação camarim, ou van, ou quarto, nego fala, caralho, eu não lembrava dessa música. Então, tipo assim, cara, vai desde... Sei lá, cara... Disco Music dos anos 70, que eu gosto bastante. Maneiro. Gosto da Black Music, né? Do Disco Music dos anos 70. Adoro pra caramba. Eu ouço bastante, ouço muito, sempre ouvi bastante. Algum Isso não de agora, não, cara. Isso desde moleque, assim. Meu pai ouvia bastante. Mas algum especial, algum artista especial? Kool and the Gang, Jimmy Bohorn, sabe? Uns caras das antigas mesmo, pesadão. Sim, assim, sim. Tá, Hot Chocolate. conheço, porra. Chocolate era... Então, tipo assim, entre vários, né, cara? Então vai desde isso, passando por Turnstile, que é uma banda nova que eu amo, das bandas novas aí, uma grande banda no qual eu tô apaixonado pela banda. Qual é a banda? Repete. Turnstile. Nova sim, né? Ela não é nova, mas pro público hoje eles estão, acho que num momento muito bom, fazendo todos os maiores festivais, os grandes festivais do Brasil. Eles estiveram agora aqui no Tokyo Marine, eu fui vê-los ao vivo, não tinha conseguido ir ver o ano passado, ano retrasado também que eles vieram. Tocaram em lugares menores, mas eu não consegui porque eu estava na estrada com o Charlie Brown ou com outra situação. Mas esse que teve agora no ano passado eu consegui ir. Legal pra caramba. Então você vê, passa de Black Music por Turnstile e vai até Venom, Exciter, Sepultura, Slayer, reggae, dub, cara, é tudo misturado. Isso é legal porque assim, que a gente vê, né? Você como artista, você se permitir
ouvir, conhecer e gostar de outros gêneros, outras músicas, outros estilos diferentes do que o que você pratica, isso te enriquece no seu profissional, saca? Isso te dá novas ideias, novos sentimentos pra você fazer uma coisa louca, de repente. Total. Dá Passando por originais do samba também, que eu gosto originais bastante. do samba, Então, vai. tipo, cara, é uma salada louca. Tá no vendo Spotify. só? E, Egípcio, pô, cara, só história bacana, a história dos Esquecer foi engraçada. Agora vamos passar para um momento coaching. A gente tem um quadro aqui que é o momento coaching. É o momento em que você olha para aquela câmera ali e você vai passar uma visão de vida pra galera, um conselho, uma experiência ou nada também. Pode ser o anti-coaching. É coach ou anti-coaching esse momento? Cara, esse negócio de coach é um saco, hein? Mas, Cara, o conselho pra quem tá começando... Se teu filho de 9 anos pedir um disco em vez de brinquedo ou um game, o de 13 anos ele já preferiu o instrumento já logo de bebê, né? o que como eu você falei. falaria para um pai? Ele arrebentou todos os meus instrumentos. Todos eles estão remendados Sim, pelos meus se teu luthiers. filho, galera, se teu filho de 13 anos quebrar teus instrumentos, o que você falaria para um pai? Deixa Teu quebrar, teu momento. deixa quebrar, cara. Pode deixar. Eu não me arrependo nem um pouco. É o que eu ia falar, né? Eu brinco com esse negócio todo dele ter quebrado, né? Mas, cara, olha o instrumentista que ele está se formando, né, cara? Ele tá com 13 anos, tá um baita batera já, assim. Pode tocar com qualquer banda hoje. Com ele, já deu Cara, já. Às vezes ele toca com a Kali, toca com o Tijuana também, faz um som com a gente. Então, tipo assim, eu digo assim, se você é músico, teu filho tá quebrando tuas coisas, deixa quebrar, cara, que isso aí vai fazer... Você vai ser... Você vai ficar mais feliz ou vai compreender lá na frente, não tenha dúvida. Mas o que eu sempre digo, assim, para uma banda que está começando, cara, a coisa, como a gente falou lá do Tijuana, agora há pouco, né? Aquela coisa toda do diferencial, tudo. Primeira coisa é ter um diferencial, ter algo mais para mostrar, não o mesmo de sempre, que já está todo mundo mostrando ali, ou parecido com alguém que você já gosta. Que aí, com certeza, cara, tu não vai chegar em lugar nenhum. vai ser um pouco Você mais entendeu? do mesmo, vai né? ser mais um, né, do mesmo. Então, eu acho que o importante não só para uma banda, para qualquer artista, é ter um diferencial, ter algo para falar, também acho que é muito importante, né? Ser você, cara, ser real, né? Um abraço meus manos do Tijuana, né? Pô, PG, Bahia, Léo, Roman, né? E também, pô, os caras da Kali, meus irmãozão, minha banda, que é o Graveto, esse Charlie Brown, que pra quem não sabe, né, já fique sabendo aí. Aí tem o Juninho, baixista, que já também gravou com o Mike Moore, né, do Suicidal. Também já ex-baixista do Pavilhão 9, já também fez um som com os caras e tá hoje lá com a gente. Um beijo pra toda essa rapaziada que eu amo, tô sempre junto. E é isso, rapaziada, vamos que vamos. Show de bola. E vocês aí de casa, vocês viram que é paulada, né? O assunto do mano aqui. Então não dá bobeira não, deixa o seu like, compartilha, tá? Hoje o YouTube permite você hypar o vídeo. Você sabia disso? Que dá para os seus seguidores hyparem o vídeo? Não sei. A hypagem do vídeo não custa nada pra você, você não põe um centavo no seu bolso e vale muito aí pro produtor de conteúdo que tá postando aquele vídeo ali. Então passa o botãozinho pro lado dos comentários, vai ter um botão hype este vídeo. Pode hypar sem medo e sem dúvida. Mas... Que isso é um boom do YouTube orgânico, tipo, onde você não precisa injetar um capital. Legal. Aí se a Massa. sua base de fãs te dá esse hype, o seu vídeo fica classificado nos top trends. Então ali. vamos hypar aí, rapaziada. Hypa tudo aí. Vocês viram que, ó, esse foi só o primeiro papo. Eu espero que a gente possa bater muitos outros papos em outras situações também. A gente tem... Você tá curioso para saber todo esse elemento visual que eles estão apresentando agora na nova turnê deles? Assiste aí no nosso canal o show deles aqui no Vibra, para vocês terem ideia do espetáculo que vocês vão ver quando eles estiverem aí na cidade de vocês e vocês comparecerem nos shows. Tijuana tá aqui para mostrar que são osso duro de ruê mesmo. De ruê mesmo. E eu esqueci de falar, a gente tem um show muito importante, a gente foi convidado pro The Town. The Town, sim. Pô, legal pra caramba, um grande festival, né? Segunda edição aqui em São Paulo, a gente foi convidado, tá muito feliz. Vai ser no dia 7 de setembro, no dia do feriado. E a gente vai estar no Palco Factory, tá? Quem quiser saber mais sobre a tour, né? A gente vai estar... Tem o site no também. Tijuana Rock, né? Aí você procura lá Tijuana Rock. O que a gente tá mais interagindo hoje, porque tem lá, né? Tem o X, tem o YouTube, tem todos eles, lógico, a gente interage com todos. Mas aquele no dia a dia, o que tá mais ali na ativa é o nosso Instagram. Então, Tijuana Rock.
Lá tem agenda, já tem essas pedaços de shows, né? Que a galera pode conferir o que tá rolando, os shows que a gente fez agora ultimamente. E da Kali Rock Oficial também, Instagram e todas as outras redes sociais. Pra vocês verem aí, ó, alguma consideração final, Rafa? Não, só agradecer. Obrigado vocês, meus mano. Porra. Pô. E pra vocês aí, ó, pra gente encerrar esse programa foda aqui, na Smith TV é nós ou não é nós, Egípcio? É nóis. É nóis, caralho!